Curly Howard, nascido Jerome Lester Horwitz, nasceu em 22 de outubro de 1903, no Brooklyn, Nova York. Membro de uma família judia da classe trabalhadora, Curly às vezes era ofuscado por seus irmãos mais agressivos. Mas logo ficou claro que Curly tinha uma habilidade singular para fazer as pessoas rirem. Ele era modesto e quieto fora do palco, mas se transformava em outra pessoa diante de uma plateia, com seu humor físico, exuberância infantil e capacidade de improvisação conquistando a todos. Ele não tinha formação como ator, mas compensava a falta de talento com instinto puro, timing impecável e uma capacidade de incorporar papéis absurdos com total dedicação. Antes de se juntar aos Três Patetas, ele exerceu diversas profissões e atuou em produções teatrais locais, aprimorando as habilidades de comédia física que eventualmente definiriam sua carreira. Curly entrou oficialmente para os Três Patetas em 1932, depois que seu irmão Champ deixou o grupo para seguir carreira solo. Na época, Curly tinha uma cabeleira ruiva ondulada e um bigode, mas quando Moe e o empresário Ted Healy sugeriram que ele raspasse a cabeça para se adequar melhor à imagem do grupo, ele concordou, embora a contragosto. Seu estilo de rosto barbeado tornou-se lendário, sua presença em cena com voz aguda, gestos faciais exagerados e bordões memoráveis como Nuke Nuke Nuke, Certainly e Wow 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 conquistaram o público. Seu humor físico era incomparável, seus shows normalmente incluíam quedas engraçadas, gestos frenéticos e uma flexibilidade emocional quase surreal. Os fãs adoravam sua energia ilimitada, sua vulnerabilidade e o humor infantil que ele trazia a cada apresentação. Curly estrelou aproximadamente 100 curtas com Os Três Patetas durante o auge do grupo na Columbia Pictures, de 1934 a 1946, muitos dos quais são considerados clássicos da comédia americana. Os fãs continuaram a apreciar o humor ágil e as palhaçadas engraçadas de Curly em filmes como Punch Drunks, 1934, Disorder in the Court, 1936 e A Plumbing We Will Go, 1940. Frequentemente o foco do trio, sua personalidade juvenil e conduta errática, elevaram as performances dos Três Patetas de mera comédia pastelão a uma forma de arte em termos de timing cômico e inovação. A combinação de inocência e turbulência que Curly trazia para as telas o tornou um favorito de gerações de telespectadores. Em sua vida pessoal, especialmente em seus relacionamentos amorosos, Curly Howard era frequentemente turbulento, impetuoso e emocionalmente vulnerável, muito diferente de sua persona vivaz e despreocupada na tela. Ele foi casado por um breve e tumultuado período antes de alcançar grande notoriedade como membro dos Três Patetas. O casamento foi breve, durando apenas 5 meses, e terminou em divórcio, prenunciando a instabilidade que caracterizaria muitos de seus relacionamentos posteriores. Curly, cujo nome de batismo era Jerome Lester Horwitz, ainda estava tentando se estabelecer profissionalmente e seu talento cômico ainda não havia alcançado o reconhecimento nacional. Diz-se que o fracasso desse casamento precoce o tornou insatisfeito e contribuiu para estabelecer o hábito de buscar afeto e aceitação em romances passageiros, um padrão que se repetiria ao longo de sua vida. Curly casou-se com Elaine Ackerman em 7 de junho de 1937, uma data de grande significado sentimental, pois coincidia com o 12º aniversário de casamento de seu irmão mais velho, Moe Howard, e sua esposa, Helen. Mais significativo ainda foi esse segundo casamento, que prenunciava a vida doméstica que Curly tanto almejava. Sua primeira e única filha, chamada Marilyn, nasceu em 1938, nessa época da vida de Curly. Embora Curly e Elaine tivessem uma filha, o relacionamento deles deteriorou-se progressivamente. Dificuldades pessoais, a pressão da exigente profissão de Curly e seu estilo de vida cada vez mais errático forçaram o casal a se separar em junho de 1940. Curly mantive algum contato com a filha, mas a separação de Elaine foi um golpe muito pessoal, que sem dúvida contribuiu para o declínio mental e físico que ele continuou a sofrer nos anos seguintes. Após o segundo divórcio, a saúde de Curly entrou em uma espiral descendente que se aceleraria na década seguinte. Já propenso a oscilações de peso, ele começou a ganhar bastante peso durante esse período, uma mudança evidente e alarmante para sua família e colegas. Além disso, surgiu a hipertensão, provavelmente agravada por seu estado físico e pelo desgaste da vida na estrada e sob os holofotes.
Na vida real, Curly foi atormentado por crescentes problemas de saúde, incluindo pressão alta e exaustão, que o perseguiriam pelo resto da vida. Um contraste gritante com o furacão divertido que interpretava nos curtas-metragens. Mas essas situações foram agravadas pelo rigor da vida de membro dos Três Patetas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a produção de seus filmes era interrompida por cerca de 7 meses por ano, os Patetas dedicavam seu tempo a shows ao vivo e visitas para elevar o moral dos militares americanos. Essas turnês os levavam a cruzar o país e o exterior, muitas vezes com vários shows por dia, viagens exaustivas e clima incerto. Os espetáculos eram para as tropas, mas eram fisicamente exigentes e emocionalmente desgastantes, especialmente para Curly, cuja saúde já não era a mesma. Ele era quem mais sofria com a comédia física, geralmente envolvido em cenas pastelão com tropeços, quedas e ações exageradas que sobrecarregavam seu físico debilitado. Durante esses momentos fora das câmeras, Curly deveria estar sóbrio, principalmente porque Moe tinha regras rígidas contra o consumo de álcool no trabalho. Moe, o líder e fiscalizador de fato da banda, sabia que o profissionalismo era importante, especialmente sob a pressão de um show ao vivo. Quando estava trabalhando, Curly sempre seguia as regras de Moe, mas depois que o programa terminava, ele se tornava propenso a excessos. Frequentemente buscando conforto na comida, no álcool e nas mulheres, ele era presença constante em boates e bares, que para ele eram formas de lidar com o cansaço e o isolamento que acompanhavam a fama. Essas aventuras noturnas geralmente se estendiam até as primeiras horas da manhã, contribuindo ainda mais para sua privação de sono e deterioração física. Curly ganhou uma reputação de irresponsabilidade financeira, além de seus excessos. Ele ganhava bem com os Três Patetas, mas não tinha noção de dinheiro. Frequentemente, gastava seu salário assim que o recebia, em refeições suntuosas, bebidas caras, joias e presentes para amantes. Ele tinha uma predileção por comprar imóveis, frequentemente por impulso, sem realmente pensar nas consequências financeiras. Essa irresponsabilidade financeira o levou, mais de uma vez, à beira da ruína. Moe tornou-se o consultor financeiro não licenciado do irmão, pois sabia o que estava em jogo. Ele não só ajudou Curly a elaborar seu orçamento, como também assumiu a árdua tarefa de preencher sua declaração de imposto de renda, garantindo que houvesse pelo menos alguma sensação de estabilidade financeira. A intervenção de Moe não foi apenas uma exigência prática, mas um gesto comovente de preocupação fraternal, apontando para o profundo laço familiar que mantinha os Stooges unidos nos bastidores. Curly era frequentemente caótico em sua vida pessoal, mas tinha um lado surpreendentemente delicado e compassivo, especialmente quando se tratava de animais. Em particular, os cães, companheiros devotados que lhe davam amor incondicional, proporcionavam-lhe paz e alegria. Durante suas muitas viagens e excursões a trabalho, Curly frequentemente encontrava cães vadios ou abandonados. Ele tinha facilidade em fazer amizade com esses animais, alimentando-os, cuidando deles e, quando possível, adotando-os definitivamente. Ele levava esses cães consigo na estrada em diversas ocasiões, recusando-se a deixá-los para trás até que um lar adequado fosse encontrado. Esse comportamento frequentemente surpreendia seus colegas artistas e funcionários do hotel, que não estavam acostumados a ver um homem de seu porte carregando vários animais de cidade em cidade. Quando Curly não estava filmando ou em turnê, ele tinha muitos cachorros como animais de estimação em casa. Seu amor por esses animais era uma das poucas influências estabilizadoras em sua vida, apresentando um lado mais suave e carinhoso que contrastava drasticamente com o turbilhão tumultuoso de seu trabalho e relacionamentos amorosos. Moe, genuinamente tentando trazer alguma estabilidade para o irmão e aliviar sua saúde debilitada, insistia para que Curly encontrasse uma namorada estável que o ancorasse. Seguindo a recomendação, Curly teve um romance relâmpago com Marion Buxbaum. Casaram-se após 2 semanas de namoro, em 17 de outubro de 1945. Embora o casamento parecesse oferecer a Curly a perspectiva de uma companheira duradoura, rapidamente se deteriorou, transformando-se em uma relação desagradável e conflituosa. A união durou apenas 9 meses, marcados por brigas constantes, falta de confiança e objetivos divergentes. O subsequent processo de divórcio trouxe consigo humilhação pública e devastação emocional. A imprensa explorou o divórcio ao máximo, sempre pronta para se aproveitar da miséria privada dos ricos e famosos, retratando Curly como instável e errático. Esse circo midiático teve um sério efeito sobre sua saúde.
Curly já estava debilitado por anos de estresse e doenças, e seu estado físico deteriorou-se significativamente durante a batalha judicial. 2 meses antes do divórcio ser formalizado, em julho de 1946, Curly sofreu um derrame fulminante, um acontecimento que não só encerraria sua carreira com os Três Patetas, como também prenunciaria o início de uma deterioração rápida e irreparável de sua saúde. Mas, mesmo após esse golpe terrível, Curly ainda desejava companhia e um pouco de vida normal. Seu relacionamento mais longo foi com Valerie Newman, com quem se casou em 31 de julho de 1947. Foi o casamento mais longo e estável de sua vida. Valerie deu a Curly o apoio e a paz que lhe faltavam há tanto tempo. Juntos, tiveram uma filha, Janie, em 1948, e Curly encontrou um novo propósito e alegria, apesar de sua saúde debilitada. Valerie permaneceu ao seu lado até seus últimos anos, cuidando dele e fazendo-lhe companhia durante um período de várias internações e deterioração de suas capacidades físicas. Este último capítulo de sua vida amorosa, ao contrário de seus relacionamentos turbulentos anteriores, foi baseado em amor verdadeiro e apoio mútuo. O casal permaneceu casado até a morte de Curly em 1952. Um fim trágico para a vida de um homem cujo gênio cômico escondia uma vida inteira de sofrimento emocional e físico. Durante décadas, os fãs da comédia clássica apreciaram o riso contagiante e a personalidade marcante de Curly Howard. O adorado membro do famoso trio de comédia pastelão, Os Três Patetas. Seu falsete característico, suas rotinas e suas expressões faciais exageradas trouxeram alegria a milhões e criaram um legado cômico que perdura há anos. Mas, por trás das travessuras vertiginosas e da energia vertiginosa que definiam sua persona cinematográfica, havia uma narrativa muito mais sombria e triste, há muito disfarçada pelo silêncio do estúdio, por fatos distorcidos e pela inclinação de Hollywood em proteger suas estrelas a todo custo. Agora, com a publicação de documentos recentemente descobertos, registros médicos e comunicações familiares, o enigma do declínio físico e mental abrupto de Curly Howard foi finalmente resolvido, e o que foi revelado é devastador e perturbador. Jerome Lester Horwitz, mais conhecido como Curly, era um homem contraditório. Tímido e sensível, ele se preocupava inesperadamente com sua aparência e seu lugar no mundo do entretenimento, considerando que era o figurante mais popular nos bastidores durante os anos de glória do grupo. Para o público, ele era um palhaço adorado. Para aqueles que o conheciam melhor, um homem frequentemente atormentado pela tristeza, solidão e um sentimento de inadequação. Hoje, graças a novas informações sobre sua vida privada, grande parte da qual havia sido ocultada pelo estigma e pela falta de documentação, a origem de seus problemas pode ser melhor compreendida. A saúde mental, um tema hoje de livre discussão, era então envolta em vergonha e equívocos. Agora sabemos que Curly sofria de problemas muito mais sérios do que o estresse da fama e a rotina exaustiva do trabalho, mas na época, seu comportamento descontrolado, seus desaparecimentos repentinos do set de filmagem e suas mudanças repentinas de humor eram atribuídos a esses problemas. Especialistas médicos que reexaminaram o caso de Curly acreditam que ele pode ter sofrido de transtorno bipolar não diagnosticado ou de outra doença neuropsiquiátrica que foi agravada pelo seu consumo excessivo de álcool, um método conhecido que ele usava para lidar com sua angústia interior. Essas revelações criam um pano de fundo triste para seus últimos anos, nos quais ele sofreu um rápido declínio físico e mental. Em 1946, com apenas 42 anos, Curly sofreu um grave derrame enquanto gravava um curta-metragem chamado Half-Wits Holiday, o que efetivamente encerrou sua carreira como ator de filmes de comédia. Os fãs pensaram que o susto com a saúde tinha sido um caso isolado e atribuíram a culpa ao estresse ou a escolhas de estilo de vida pouco saudáveis, mas uma análise mais aprofundada revelou que Curly vinha sofrendo de episódios isquêmicos transitórios, mini-derames, há anos, sinais de alerta que foram tragicamente ignorados ou diagnosticados erroneamente. Talvez ainda mais perturbador tenha sido o modo como ele foi tratado pelo sistema do estúdio Columbia Pictures durante esse período. Em vez de lhe fornecer tratamento médico contínuo ou permitir que descansasse adequadamente, o estúdio o incentivou a continuar se apresentando enquanto ele fosse fisicamente capaz, temendo que o sucesso do trio fracassasse sem ele.
Memorandos do estúdio da época revelam uma indiferença perturbadora pela saúde de Curly, com sugestões de que ele fosse apoiado para mais uma tomada ou que sua condição fosse mantida em segredo para que o público não se preocupasse. Seu irmão mais velho e também figurante, Moe Howard, tentou interceder por ele nos bastidores, mas mesmo a influência de Moe tinha seus limites em um sistema construído para valorizar o lucro acima das pessoas. Após o derrame, Curly passou seus últimos anos em relativo anonimato, alternando entre casas de repouso e breves visitas à família. Tentou um retorno, fazendo uma breve aparição no curta-metragem de 1947, Hold That Lion, mas o homem que antes cativara o público com seu brilho dinâmico agora estava frágil, confuso e aparentando muito mais idade do que realmente tinha. Mais golpes estavam por vir e ele estava à mercê dos inimigos. Quando morreu em janeiro de 1952, aos 48 anos, o mundo já havia praticamente esquecido o homem que um dia o fizera rir. Sua morte foi noticiada pela imprensa, mas não com a pompa ou o reconhecimento que suas realizações mereciam. As novas revelações, extraídas de arquivos familiares, depoimentos de bastidores e prontuários médicos perdidos, apresentam um retrato sombrio de um homem que se dedicou inteiramente a fazer as pessoas felizes, mesmo enquanto sua própria vida desmoronava. Curly Howard não era apenas um homem hilário esquecido pela história. Ele era um ser humano genuinamente vulnerável, abandonado por um sistema que não soube como cuidar dele. Sua morte já não é um grande mistério. É uma história de negligência, de estigma, do preço da fama numa época em que o riso tinha de ser comprado a qualquer custo. No fim das contas, a solução do mistério de Curly Howard não trouxe aos fãs o consolo que talvez esperassem. Em vez disso, nos leva a confrontar a verdade por trás do riso. Até mesmo aqueles que trazem alegria ao mundo podem estar sofrendo em silêncio, e às vezes as pessoas mais engraçadas escondem a mais profunda agonia. Não é o final que desejávamos, mas é o final pelo qual ele merece ser lembrado.